Fala galera, meu nome é Vinícius e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Criativos, a comunidade de motion mais braba dessa internet. Galera, antes de mais nada, eu já queria pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like aqui nesse vídeo e também um comentário dizendo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui da Criativos, beleza? Também não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, @criativos.school, pra você não perder nada, tá? Que todos os dias a gente posta dicas, inspirações e tutoriais de motion design pra você deixar de ser um iniciante e conseguir aquele trampo que você tanto quer, beleza? Galera, no tutorial de hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa animação de texto muito legal aqui. Essa animação de texto você vê em todos os lugares aí nos projetos pela internet afora. É bem interessante, é uma técnica muito simples, porém ela é uma técnica que a gente chama de técnica destrutiva. Ou seja, a gente faz num texto e não consegue editar ele depois, a gente consegue escrever qualquer coisa e fazer assim. A gente vai precisar destruir esse texto para poder fazer isso, mas eu explico isso um pouquinho melhor aqui no nosso tutorial, então sem enrolação, bora lá pro after. Bom, pessoal, já temos a nossa animação de texto aqui boladona, tá? O nome dessa técnica é Stretch Text, tá bom? A gente tá esticando o texto, tá? Eu achei que isso ficou bem interessante. Como eu falei pra você, é uma técnica bem simples, porém você tem que fazer uma vez pra cada letra que você for fazer, uma vez pra cada palavra que você for escrever. Não dá pra você editar ela assim tão facilmente, tá bom? Mas o resultado fica muito interessante, então vale a pena, tá? E aí, vamos já criar aqui uma composição. Vamos pegar aqui uma composição, vou colocar o nome dela de aula, tá? 1080 por 1080, 5 segundos, tá ótimo, tá bom? Eu não vou fazer com a palavra criativos inteira, tá? Eu vou escrever só cria, beleza? Vamos escrever só cria aqui maiúsculo, porque com essas 3 letras eu já consigo mostrar 3 tipos, essas 3 letras não, né? São 4, conta direito, né? A pessoa não sabe contar. Então com essas 4 letrinhas aqui a gente já consegue ver algumas variáveis que vão acontecer quando você estiver fazendo essa animação de texto, tá bom? A fonte que a gente vai utilizar é a Acumin Pro, tá? Essa fonte, se você já tem o Creative Cloud com o Adobe Fontes, né? Você já vai ter ela aí, é só você ativar. Se você não tem, você pode encontrar ela internet afora aí, a gente vai usar a Acumin Pro Black, tá bom? Então, vamos só tirar esse contorno aqui que eu utilizei no outro e vamos deixar essa fonte branca pra gente poder trabalhar bem limpinho aqui, tá? Então, escreveu sua fonte aqui, escreveu seu texto, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito aqui no texto e vamos vir aqui em Create Shapes from Text. O que isso vai fazer? Isso vai criar shapes do nosso texto, tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, vir aqui em Contents, a gente tem um shape para cada letra, tá bom? Isso é bem interessante e se você for olhar dentro do R e dentro do A, você tem 2 shapes. Um shape é a letra por fora e o outro shape é o buraquinho, tá bom? E aqui no A também vai ter a mesma coisa. Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa ficar atento na hora de animar, tá? Esse texto aqui de baixo a gente pode deletar ele, tá? A gente não vai mais precisar dele. E é nesse momento que eu disse lá que isso é uma questão destrutiva, né? É um tutorial de fonte destrutiva, porque você não consegue mais alterar esse shape para outra letra, você não consegue simplesmente escrever outra coisa de novo, né? Então essa técnica é destrutiva, você destrói e não volta nunca mais, tá bom? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir nessa barrinha de pesquisa, isso é uma dica muito interessante, porque você pode digitar parâmetros aqui para você encontrar eles mais rápido, tá? Então a gente vai digitar path e aí já vai aparecer o path de todas as nossas letras, tá bom? E a gente vai dar um keyframe em todas, tá? Você pode clicar e arrastar pro keyframe vir aqui e a gente vai apertar U e aí vai sobrar só os nossos keyframes, tá? Vamos aqui um pouquinho mais para frente e vamos também já dar um outro keyframe pra gente ter a nossa animação que vai ser de 1 segundo, eu acredito, tá? Depois a gente pode alterar isso sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no C com a nossa Pen Tool e a gente vai imaginar aqui o que a gente precisa fazer. A gente esticou o nosso texto para baixo, né? A gente vai fazer a mesma coisa, mas isso funciona também para você esticar ele para o lado, para cima, tanto faz, tá bom? Vou fazer da mesma forma que a gente fez no nosso exemplo aqui, só para ficar mais prático, tá? Aqui, se você clicar aqui, você vai ver que existem vários pontos, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente vier aqui no segundo keyframe e aí a gente selecionar esses pontos aqui, você pode apertar num primeiro ponto e depois apertar V
e selecionar eles assim, ó. E aí se eu puxar ele simplesmente para baixo, a nossa letra vai parecer mais que tá derretendo do que sendo esticada, né? Então a gente precisa fazer algumas alterações nesses pontos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar de novo aqui a nossa Pen Tool. Então a gente imagina aqui que é o seguinte, essa parte do C, ela precisa ficar reta, né? Ela não pode ir caindo. E a gente precisa segurar essa parte aqui de cima. Então a gente vai criar um ponto aqui, embaixo de cada um desses dois pontos aqui, tá? Porque aí a gente consegue selecionar esses pontos e a parte de baixo e puxar eles aqui para baixo. E quando você der uma olhadinha aqui, ó, o C tá sendo esticado da forma que a gente quer. Ele tá meio que abrindo a boca, né? Só. Então isso é bem interessante. Uma coisa que é importante de lembrar, galera, que eu mesmo não fiz aqui, é o seguinte. Esses pontos que a gente adicionou aqui, eles têm que ser adicionados no primeiro keyframe, tá bom? Eles não podem ser adicionados no segundo keyframe aqui da animação, tá? Senão ele vai fazer uma animação de criação desses pontos também e vai dar tudo errado. Então vamos voltar aqui, tá? Foi até bom que isso aconteceu, que aí eu falo e lembro de falar isso aqui pra vocês, né? Vamos criar esses dois aqui no primeiro keyframe da nossa animação, tá? No primeiro keyframe. Vamos deletar esses todos aqui, na verdade, que senão a gente não vai conseguir fazer certinho. E aí a gente vai copiar e colar esse primeiro aqui e fazer a nossa animação, tá? Vamos selecionar esses pontos aqui, lembrando de pegar esses dois aqui que são os mais importantes, tá? E aí a gente vai puxar aqui para baixo. Acho que eu puxei um ponto a mais aqui. Vamos selecionar esses dois, que foram os que a gente não criou, e vamos puxar eles lá para baixo. Agora sim, vamos puxar eles bem aqui para baixo, tá? Para ficar bem interessante. E aí, ó, a gente já tem a nossa animação do texto esticando, tá bom? Essa é uma questão que acontece com o C, mas, por exemplo, não acontece com o I, né? O I, ele é uma forma muito simples, a gente não precisa criar outros pontos. Quando a gente chegar nele, a gente vai ver. Vamos dar uma olhadinha aqui no R primeiro. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa adicionar mais pontos aqui, né? E aí a lógica que a gente precisa ter é o seguinte, qual parte a gente quer manter parada, né? Essa é mais ou menos a lógica que a gente tem que pensar, tá? Então se a gente for olhar aqui para o R, vamos puxar ele aqui sem criar nenhum ponto, tá? Fica mais fácil da gente identificar. Então a gente precisa esticar essa parte aqui, né? Essa parte toda de baixo. Na animação que a gente está fazendo é a parte de baixo que é esticada, né? Vamos selecionar esses pontos aqui, ó. E se a gente for ver, ó, a parte que tá mexendo, que a gente não quer que mexa, é justamente essa daqui, né? Então aqui a gente precisa adicionar um ponto que vai travar essa parte, né? Então a gente vai adicionar esse ponto bem aqui embaixo desse ponto que já existe aqui, ó. Vamos adicionar ele aqui, bem bonitinho. E vamos selecionar os outros pontos e vamos ver se já vai ser suficiente, né? Vamos selecionar todos aqui. Inclusive esse ponto aqui, né, que é o que a gente criou e, ó, já funcionou, beleza, galera? É exatamente o que a gente precisa. Vocês estão vendo que o meinho não tá puxando, como eu falei pra vocês, né? Vamos fazer essa animação aqui, ó. Vamos puxar ele aqui pra baixo, deixar junto aqui, né, com o C. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Czinho aqui, o Czinho não, né? O buraquinho aqui, né, do R. Vamos pegar aqui e a gente vai criar um pontinho aqui, tá? E eu acredito que é interessante a gente criar um pontinho aqui. Eu não sei, não tenho certeza se ele é realmente necessário, mas por segurança vamos criar ele aqui e a gente vai já no segundo keyframe aqui selecionar a parte de baixo aqui, inclusive esse aqui que a gente criou. Vamos ver aqui. Tá perfeito, é exatamente o que eu queria. Então, vamos puxar ele aqui para baixo, ó. E aí, como vocês podem ver, a gente tem a letra R esticadinha. Fica bem interessante, né, galera? Quando a gente acrescenta o furinho, faz toda a diferença, né? Sem o furinho não dá para fazer, fica bem estranho. Como eu falei para vocês aqui, o I é o mais fácil de todos, tá? A gente já pode vir aqui no segundo keyframe, selecionar aqui com a nossa Pen Tool, selecionar os dois pontos aqui de baixo e trazer eles aqui, ó, bem rente. Se você quiser colocar uma régua aqui, né, um Ctrl R, é interessante a gente colocar uma régua, ó, pra gente saber exatamente até onde a gente tem que ir. Se a gente for ver aqui, o R teria que ir um pouquinho mais, né, mais para baixo. Então, vamos puxar aqui, ó, e esse aqui, e o nosso R
encosta aqui. Acredito que o buraquinho a gente não precisa encostar. E aqui o nosso I também. Puxar ele aqui para baixo só para a gente ter todos na mesma linha, beleza? E agora o A, tá bom? Vamos puxar o A aqui. Eu acredito que o A também a gente não precisa colocar nada, tá bom? Não precisa adicionar nenhum pontinho. Ele já vai ser distorcido da forma que a gente quer, que vai ficar um A bem esticadão, né? Então vamos puxar ele aqui, ó. Ele já fica da forma que a gente quer. A gente só precisa, obviamente, fazer a animação aqui do buraquinho, tá bom? Que também não precisa de nada, tá? Ó, a gente puxa ele aqui, ó. A gente já tem aqui cria bem esticado. Aulas cria, aulas cria. Quem tava na época que a gente fez o post do aulas cria no Instagram, comenta aqui embaixo, aulas cria. Essa época foi divertida. Galera, então a animação tá pronta, né? A gente criou aqui o texto sendo esticado. Obviamente que a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, apertar F9, né? E vamos dar uma trabalhada nesses keyframes aqui, né? Vamos fazer ele dando uma chegadinha bem suave, ó. Olha que interessante, né? Assim, acredito que já tá legal. Vamos só dar uma acentuada na saída dele aqui. Fica interessante. E a gente pode também utilizar o nosso plugin maravilhoso, Clone, para poder criar a animação de saída, né? De volta dele, na verdade, né? Para ele esticar e voltar. Se a gente clicar aqui com o clone, a gente pode fazer uma animação inversa segurando o Shift, né? Eu já mostrei esse plugin aqui para vocês no tutorial no vídeo de melhores plugins. E aí, ó, prontinho, ele já volta aqui. Tá vendo? E a gente consegue até fazer aqui um loop, né? Dessa animação. Olha que interessante. Acho que é legal a gente deixar alguns segundinhos aqui, ó. Interessantíssimo. Aí, galera, o que a gente pode fazer também? Selecionar esses keyframes aqui, utilizando o nosso próprio plugin aqui, nessa parte de sequence, e dar uma sequência neles aqui, ó. E a gente vai ter as nossas letras indo uma de cada vez. A gente precisa fazer ao contrário, na verdade, né? A escadinha. Dá uma olhada. Tá vendo, galera? É muito simples, como eu falei pra vocês. E aí vocês podem, obviamente, adicionar os detalhes que vocês quiserem, né? Fazer uma animação assim. Vou dar os créditos aqui, tá? Essa animação desse texto foi baseada numa animação do Matt Voice, tá bom? Esse cara, ele é incrível. Ele só faz animações de texto assim, bem complexas, bem interessantes, tá? Então a inspiração veio do Matt Voice. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, que o cara é muito fera nesse tipo de animação aqui. Então é isso, galera. Como eu falei pra vocês, é bem simples, apesar de ser uma técnica que destrói o texto, é bem fácil mesmo de fazer. Você só tem que prestar atenção nessas questões dos pontos, né, pra poder esticar direitinho, mas eu tenho certeza que você aí na sua casa vai conseguir fazer. E se você fizer, posta lá no Instagram e marca com a hashtag inspirativos e marca também o @criativos.school pra gente dar uma olhadinha e conversar lá com vocês, beleza? Um beijo, um abraço e até semana que vem. Falou!